Hoje, minha intuição diz que ele não quer conversar e eu não vou me humilhar. Essa é uma das frases ditas pelo presidente Lula à Reuters, agência internacional de notícias, referindo-se a Donald Trump. Vamos aos detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. A entrevista ainda teve citação ao golpe de 64, a aliança com o BRICS e o desdém do STF aos Estados Unidos. Ou seja, nada que ajudasse na crise diplomática entre os dois países, é o que a gente vai ver aqui com o Ivan Kleber. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Eu gostei da justificativa dele, em a minha intuição, Ivan, a minha intuição diz que agora não. Olá, Geisiane. Boa tarde, uma saudação especial a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste. Pois é, mas a intuição do Lula pode custar caro ao Brasil e aos brasileiros, inclusive empregos e inflação alta, não é? Até a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão da União Europeia, que ideologicamente falando não tem nenhum alinhamento com Donald Trump, foi até a Escócia quando o Trump estava lá e saiu de lá com um acordo muito bom, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia. Agora, o Lula aparentemente não vai fazer essa ligação, ele vai ao New York Times, perdão, a Reuters, fazer essa provocação, porque é disso que se trata. Lembrando que na última sexta-feira Trump disse que eventualmente se Lula telefonasse a ele, ele atenderia, né, o telefone e eventualmente conversaria. Agora nós temos aí essa situação do Lula fazendo essa clara provocação a Donald Trump e trazendo a questão de 64. Mas não sei se o Lula frequentou aulas de história, mas a gente sim. E a gente pode dizer aqui que quem está dando continuidade aos planos, talvez, da esquerda lá dos anos 60, estou falando do ex-presidente João Goulart, que foi até a China. Algumas pessoas talvez não sabem disso, mas João Goulart esteve na China no começo dos anos 60, fazendo um discurso muito semelhante às vezes com o que Lula faz. Agora, a pergunta que fica, Geisiane, será que o Lula está dando continuidade ou tentando retomar o projeto de João Goulart lá dos anos 60? É um questionamento que fica. Então, o Lula vai até a Reuters, fala em intuição, etc. A gente tem um bastidor. O Lula, ele aumentou o tom da sua retórica depois que o Celso Amorim, que é o enfim, encarregado aí, o assessor de assuntos internacionais, teve uma conversa com o ministro das Relações Exteriores da China, justamente ontem de manhã. Eu não sei, até isso deveria ter a devida repercussão no Brasil. E depois dessa conversa telefônica entre os dois, o Lula aumentou a sua retórica contra os Estados Unidos. Hoje ele conversou com o primeiro-ministro da Índia, o Modi, os dois tarifados, né? Um por conta do apoio à guerra da Rússia e da Ucrânia, o outro, perdão, por questões internas do Brasil, mas que refletiram no exterior, como as ações do ministro Alexandre de Moraes contra cidadãos que moram nos Estados Unidos. Essa intuição do Lula, na minha opinião, ela tem nome e tem endereço. Xi Jinping, e mora lá na China, mora em Pequim. Talvez a China esteja pilotando toda a ação da política exterior do Brasil nesse momento, viu, Geisiane? É bastante provável, né, Ivan? Porque ele reforça o apoio ao BRICS, enfim, ele nunca está sinalizando de que está ao lado dos Estados Unidos ou ao lado do Ocidente, né? Porque a gente aqui sempre menciona os Estados Unidos, mas o que interessa mesmo é o Ocidente. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente, Ivan Kleber, sua pergunta. E a situação geopolítica e econômica está ficando interessante, porque hoje a China anunciou ao Brasil que ela tem interesse em aumentar a compra do café brasileiro, que foi super taxado em 50% pelo Donald Trump. Como é que você acha que a Casa Branca vai receber essa reação? Mais uma infiltração, mais uma penetração chinesa, sempre dentro da perspectiva de confrontar os Estados Unidos. Perfeito, Serrão. Mais do que isso, a Casa Branca agora, mais do que uma reação em termos de declarações, precisa de ação. O secretário Marco Rubio deixou claro que questões como essa não vão passar em branco e a administração Trump também. Agora, olha só, Serrão, os laços entre Lula e Xi Jinping e entre o governo brasileiro e a China vão além disso, vão além do envio de café
para a China. Eu consegui aqui um bastidor desse telefonema que eu mencionei antes, entre o Celso Amorim e o ministro das Relações Exteriores da China, lá com uma mídia chinesa. Então eles fizeram, a gente sabe do controle da mídia lá na China, eles fizeram questão de publicar isso, e eu vou ler aqui para nossa audiência. Durante a ligação, Wang, que também é membro do escritório político do Comitê Central do Partido Comunista da China, afirmou que, sob a orientação estratégica do presidente Xi Jinping e do presidente brasileiro Lula, a China e Brasil estão trabalhando juntos para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado, para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Isso reflete sua visão compartilhada e senso de responsabilidade. Agora, a China mostra toda a sua hipocrisia aqui nessa publicação, porque nós sabemos que a China não cumpre com as metas, por exemplo, impostas aí, ou solicitadas pela questão das mudanças climáticas. Mas quando os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, aí é aquela gritaria toda. Eu não sei se você ficaria feliz, Serrão, em viver num mundo onde a questão toda é organizada, a visão estratégica do Xi Jinping e do Lula, mas eu acredito que a Casa Branca não gostaria de viver sobre um mundo de influência do Lula e do Xi Jinping, e nós podemos esperar sim, nesse xadrez geopolítico, ações importantes do governo americano em relação a isso. Vale ressaltar ainda, Fabi, daqui a pouco te passo a palavra para o bate-bola com o nosso querido Ivan, as falas do Lula, afirmando que cada vez mais será mais comunista, mais socialista. Curiosamente, quando chega o período eleitoral, toda a oposição é impedida de falar esse fato. Fabi Barroso, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Também em tempo eleitoral ele fica sempre mais ao centro e vai quase para a direita, quase vira um conservador. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo. Queria aproveitar primeiro e te perguntar a respeito da Rússia, né, porque já foi noticiado que provavelmente aí Putin vai negociar diretamente com o Trump, eu não sei. Mas se isso for se comprovar e for uma realidade, essa é a minha pergunta, né, provavelmente aí então uma das forças estaria operando de uma forma contrária ao próprio bloco, né, que está promovendo esse desalinhamento, colocar assim, no mundo, né, que estão querendo medir forças com algo que talvez não consigam de forma alguma. Então, a minha pergunta para você em relação a essa notícia de que, né, o Trump pode falar aí com o Putin ou com os emissários do Putin diretamente para negociar. Olá, doutora Fabi. Então, uma fonte minha próxima à Casa Branca me disse que hoje à tarde, aliás, daqui a pouco, por volta das 17 horas, horário de Brasília, Donald Trump deve fazer alguns anúncios relacionados às sanções à Rússia. Não se sabe ao certo se retirada de sanções ou aplicação de sanções secundárias. Aí isso poderia afetar diretamente o Brasil, lembrando que o Brasil já foi citado por comprar petróleo da Rússia. Eu andei fazendo um levantamento e agora em agosto o Brasil até acelerou a compra de petróleo da Rússia, talvez prevendo as sanções e de alguma maneira tentando comprar o máximo possível antes das sanções. As informações que a gente tem, doutora Fabi, é de que sim, tanto a Casa Branca quanto o Kremlin querem organizar aí um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Só que o Trump já colocou uma condição. Esse encontro entre os dois só vai acontecer se o Putin aceitar se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A gente sabe que agora a posição da Casa Branca em relação à Rússia, em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, mudou. E o Donald Trump perdeu a paciência e ele quer pelo menos um cessar-fogo entre os dois países. A gente vem falando aqui, é muito difícil, a situação é muito complexa, para a gente falar de um acordo de paz. Mas pelo menos um cessar-fogo, para que aí sim as partes possam eventualmente negociar um acordo de paz. Se esse cessar-fogo não acontecer, a probabilidade do Brasil ser sancionado pelos seus negócios relacionados à Rússia é muito grande. E uma outra informação, doutora Fabi, é que, se não me engano, na segunda-feira dessa semana, uma frota com 118 navios da Rússia que transportam petróleo foram sancionadas. Isso significa que se amanhã, exemplo, eu não sei se isso vai acontecer, mas se, por exemplo, um desses navios
atracarem em algum porto brasileiro para desembarcar petróleo, aí a probabilidade de alguma sanção ou advertência ao Brasil é enorme. É nesse território que nós estamos, e o Lula falando em intuição. A situação geopolítica como um todo, ela é muito delicada. E o Brasil, infelizmente, vive o pior momento de sua história no que diz respeito às relações exteriores, principalmente com países do Ocidente, mais especificamente os Estados Unidos, mas a União Europeia também começa a virar o nariz para o Brasil. A gente está noticiando aqui, os países estão deixando, né, já avisando que vão diminuir suas delegações, que não vão participar da COP. Nesse cenário todo, o Lula então faz provocações. No último domingo se vestiu igual ao Maduro, disse que vai ser mais esquerdista, mais socialista, enfim, como foi bem lembrado aqui, isso não poderá ser utilizado na campanha, mas na campanha não pode nem falar nem que existe o comunismo, né, que é a teoria da conspiração, quanto mais dizer que o Lula é comunista. Mas agora nós temos o registro dele mesmo falando isso neste contexto todo bagunçado das relações exteriores do Brasil. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.